Hello! Fala galera, eu sou Bianca Molina e hoje, como vocês podem ver, estou tendo a honra de conversar com o André Ramalho, zagueiro do Corinthians. André, obrigado por atender a TNT Sports. Obrigado, é um prazer. A gente está conversando num momento bastante especial da temporada, né? Esse papo acontece um dia depois do Corinthians ter se confirmado para a Libertadores da América de 2025. E eu já quero saber de ti como está sendo desfrutar e como foi a comemoração quando, sem entrar em campo, né? Um dia depois de vocês terem jogado, vocês viram essa vaga, enfim, chegar. A gente está muito feliz, muito feliz. A gente teve um ano sofrido, né? E olha que eu nem peguei todo esse processo, né? Desse ano como um todo, né? Eu peguei uma metade, mas ainda assim a gente teve um período conturbado e poder agora ter sido contemplado aí com uma vaga na Libertadores é um sonho, essa que é a verdade, porque a gente sabia da dificuldade, né? Muita gente deu a gente como fora, a probabilidade a gente sabia que era muito mínima, mas acho que o futebol está daí mais uma vez para provar que o que parece impossível é possível sim, e acho que a gente fez isso daí, a gente fica muito orgulhoso, feliz, um sentimento muito bom, né, de dever cumprido, e claro, depois a gente ficou sabendo ontem, na verdade, mas a gente obviamente conversou no WhatsApp, né, todo mundo comemorando, feliz, porque acho que depois de tudo que a gente passou e de tudo que a gente viveu nos últimos meses, acho que contempla todo esse nosso esforço aí. Olhando de fora, a gente fala sobre essa reação histórica que o Corinthians teve, né? Já são 8 jogos consecutivos de vitória, pode terminar o campeonato com 9, algo que realmente entraria para a história. O Corinthians primeiro batalhava para ficar na Série A, depois para conquistar uma vaga para uma Sul-Americana e acabou se classificando para Libertadores, que é o principal torneio do continente. Vocês sentem que são de fato protagonistas de deixar o Corinthians no lugar onde ele tem que estar? Sim, e ainda teve a Copa do Brasil, né, que a gente acabou conseguindo, que também era algo pouco provável, né, e sim, a gente sabe o quanto trabalhou, né, para esses momentos. Claro que talvez nem o mais otimista pudesse talvez enxergar, ver que isso era possível, porque a gente sabia da dificuldade, a gente acreditava muito no nosso potencial, porém a gente tinha muita convicção que a gente ia conseguir sair dessa situação, né, porém dessa maneira é um pouco até difícil de falar, né? Mas a gente foi indo jogo após jogo, porque é aquela clássica, né? Que o jogo mais importante é sempre o próximo, e é muito verdade. Então a gente caminhou dessa maneira, indo jogo após jogo, conquistando uma vitória atrás da outra, até que a gente começou a ver que, de fato, era possível algo mais. Ô Ramalho, tu falava que as projeções elas eram mínimas, né? Até para trazer aqui 0,004% de chances em determinado momento de o Corinthians ir para uma Libertadores da América de 2025. Isso em algum momento entrou no vestiário? Vocês realmente se impactavam com as probabilidades futuras, não só falando da temporada de 2024 ou não? Vocês estavam pensando jogo a jogo e realmente só ir melhorando pouco a pouco as condições do Corinthians? Para ser sincero, a gente estava só olhando jogo após jogo, né? Porque acho que se olhar por probabilidades, ela se altera muito rápido, né? Então, de um jogo para outro, né? Até em percentual de rebaixamento que se falava e tudo mais, aí você ganha um jogo que era 80%, cai para 60%. Então, não dá para você ficar olhando somente para isso. Claro que a gente sabia que era, como o próprio número diz, que a chance era quase nula, né, de se classificar. Porém, como eu acho que deve ser feito de fato, não só no futebol, mas na vida como um todo, né, você tem que olhar, ser realista, mas ao mesmo tempo, obviamente, otimista e olhar jogo após jogo, situação por situação, porque não adianta você ficar sofrendo por antecedência, pensando no que pode e no que não pode ser, sendo que se você não fizer o hoje, né? Então acho que é isso que a gente fez, olhou para o agora, viu, encarou jogo após jogo como se fosse o último, dando importância para aquele jogo, e isso acabou nos coroando aí, né, com essa classificação tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Legal. A gente está chegando perto de uma janela de transferências e hoje em dia um jogador que pensasse ir para o Corinthians, ele está confortável, né? O Corinthians vai disputar as principais competições de 2025, Série A, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista. Mas quando você chegou ao Corinthians, a situação não era essa. E mesmo assim, tendo procura de outros vários clubes, não só do Brasil, mas do mundo, você optou por defender as cores do Corinthians. O que naquele momento te despertou, estando o time numa situação já negativa dentro do Campeonato Brasileiro?
O que eu falei desde o início, né? Primeiramente, sobre o Corinthians em si, não necessita apresentações, né? A grandeza do clube, da camisa, da torcida, isso por si só já é um atrativo suficiente para aceitar, né, uma proposta do Corinthians. O que dificultava, obviamente, era todo o momento conturbado que o clube vinha passando, que obviamente não era agradável, era muito difícil, né? O que dificultou, na verdade, a decisão foi muito mais isso do que qualquer outra coisa. Porém, como eu faço questão de dar ênfase, né, que é a maneira como acho que né, o próprio Fabinho Soldado, de modo geral, ele me mostrou o planejamento do Corinthians, né, como um todo, né, mostrando as pessoas, os profissionais que estavam envolvidos dentro do clube para tentar tirar o clube da situação que estava, mas não só para tirar dessa situação, e sim para, de fato, ser um protagonista, né, como o Corinthians deve ser. Porque às vezes tem muitos clubes que têm uma ambição muito modesta, né, de simplesmente tirar a situação e achar que está tudo bem, mas o projeto que me foi apresentado, né, pelo Fabinho foi exatamente esse, de crescer, de sair dessa situação, mas também crescer e se tornar novamente um protagonista no Campeonato Brasileiro, no país como um todo, né? E isso, né, eu sempre me guiei muito por desafios, por esse tipo de coisa, então era exatamente isso que eu queria, não somente vir para ser mais um, não somente vir para fazer algo pequeno, mas sim para fazer história num clube como o Corinthians. E acabou que vem até o momento, né? Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Mas o que foi me passado, né? O projeto que me foi passado pelo Fabinho Soldado vem acontecendo, vem dando certo e que me ajudou muito na minha tomada de decisão para vir para cá. Então, quando eu vim para cá, como eu falei, quando eu tomei a decisão de vir para cá, eu vim com uma positividade enorme, acreditando que esse projeto ia dar certo e felizmente, né, vem dando tudo certo e esperamos que continue assim. São quase 5 meses, né, desde a tua chegada ao Corinthians, foi no mês de julho, a gente está em dezembro. O que já deu para sentir em relação à torcida? É uma torcida bastante apaixonada, é uma torcida que acompanha muito, que cobra muito, mas que engaja muito o clube, né? Agora a gente está num momento de vaquinha. Inclusive, acho que cabe um parênteses, já colaborou com a vaquinha para a quitação da Neoquímica Arena? Eu vou ser sincero que não vou ficar mentindo aqui não. Mas está no horizonte? Mas sim, sem dúvida. Eu acho que, principalmente nos primeiros dias, né, teve um pane meio que no site de tanta gente que foi também, ruim. Complica um pouco, mas sim, obviamente a gente tem essa intenção, porque é algo que eu também quero poder estar fazendo parte desse projeto aí da torcida como um todo, de poder, né, ter um pouquinho de colaboração ali nesse projeto, nessa ideia do estádio, né, como se você pudesse pegar um pouco do gramado para você e levar para casa e falar assim, eu faço parte daquilo. E a gente pretende sim, mas a torcida como um todo do Corinthians é absurda, é algo que eu nunca tinha visto pessoalmente isso, né? Eu obviamente conheci o Corinthians, sempre, né, sou do estado de São Paulo, sei como que é, mas viver isso tudo como atleta, né, como jogador dentro de campo é algo fora do normal e fica de verdade meu profundo agradecimento à torcida como um todo de ter tido a paciência de ter vivido tudo isso que viveram nesse ano, né? Que a gente sabe que não é fácil, o torcedor exige muito da gente, o que é natural, porém eles foram exigentes, porém ao mesmo tempo conscientes da situação, que não é assim, que exigia tempo, né, para que essa nova reestruturação do clube fosse colocada em prática, para que funcionasse, na verdade, né? E que bom que eles tiveram essa compreensão, né, de nos apoiar, mesmo nos momentos que a gente perdia, mesmo nos momentos que a gente continuava na zona de rebaixamento, seguiram acreditando na gente, seguiram nos apoiando e com certeza isso nos deu muita força e confiança para seguir trabalhando, crendo que a gente estava no caminho certo e acho que agora eles estão tendo essa recompensa, né, de ter acreditado na gente e agora de viver esses momentos de alegria aí, né, nesse final do Campeonato Brasileiro. Com certeza, e olha que o corintiano tem fé, né? E a fé realmente foi recompensada. Mas o que eu ia te perguntar é, justamente por esses meses já de convivência, de proximidade com a torcida do Corinthians, já deu para sentir um gostinho do que poderia vir a ser ídolo desse time do Corinthians? Consegue imaginar isso? É difícil, né? É difícil, sim, o que é ser ídolo, né? Quem determina o que é ser ídolo, o que não é muito difícil, né? Mas
como eu falei, eu vim aqui desde o início do Corinthians, eu não quero ser mais um. Eu quero poder passar aqui, deixar meu nome na história do clube, ganhar títulos com o clube, colocar o clube onde tem que estar, que é sempre no topo, e dar uma melhor dia após dia, jogo após jogo. E se um dia eles decidirem me considerar tal ídolo, isso aí para mim seria, acho que, a maior honraria que eu poderia receber na minha carreira, porque não é para qualquer um, né? Ser ídolo desse clube aqui, você de fato precisa fazer muita coisa, o que é natural e tem que fazer mesmo. Mas a gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque é uma série de fatores, né, que determina, né? Às vezes você faz tudo certo, porém não ganha títulos, às vezes você ganha título, porém você não foi tão protagonista. Então, depende de uma série de fatores, mas me sentiria muito honrado, obviamente, se um dia eu conseguir chegar nesse patamar. Legal. Na janela do meio do ano, a gente teve a chegada de alguns gringos, né? Muitos gringos no time do Corinthians. E eu ouvi falar que tu é tipo um meio de campo, assim, um canal tradutor com esses gringos. Eu quero saber como isso funciona, assim, pra ti. Bom, ser um tradutor do espanhol ao português não é tão difícil assim, né? Mas a gente, se precisar, a gente ajuda, obviamente. Eu acho que eu consigo me virar bem. Foi mais talvez um pouco do Memphis, né? Que por falar inglês e acho que eu posso e venho às vezes ajudando também nessa questão. Acho que de modo geral, acho que isso foi algo que, se teve uma coisa que eu fiz bastante na minha carreira, acho que talvez foi isso, né? Que eu joguei muito tempo lá, então na Europa, e de modo geral eu aprendi, né, essas línguas, tanto o alemão também, e sempre que tinha algum brasileiro que talvez não falava tão bem, ou um espanhol que não falava tão bem, eu fazia esse meio de campo, ou um inglês que não falava tão. Então, assim, o que eu podia ajudar, eu sempre fiz questão de poder estar ajudando, né, por poder, né, ter, acho que essa capacidade de poder fazer essa tradução. Mas é o que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que estar sempre se ajudando dentro do clube, né? Porque uma vez me ajudaram também, e quando eu cheguei lá também teve pessoas que me ajudaram, que fizeram um esforço enorme em se comunicar comigo quando eu só falava o português e ninguém falava. Então, e depois só estou retribuindo o que me fizeram lá atrás. Eu vou pensar numa frase até o fim da entrevista que o Ramalho ele vai falar em português não, né? Em inglês, em alemão e em espanhol. Tá bom, essas três? Faz uma frase fácil, então, né? Senão vão me criticar lá depois. Não, uma coisinha, vai ter um verbinho, verbinho tá Corinthians, tá, uma coisinha de leve. Mas já que tu citaste, eu queria saber como foi para vocês, tu também era um recém-chegado, mas enfim, a chegada exatamente do Memphis, né? Porque vocês notam, percebem, foi uma contratação de realmente muito impacto midiático, né? Um jogador que recentemente estava defendendo uma das principais seleções do mundo, carregando talvez a principal camisa, né, do futebol, que é a camisa 10, e que já chegou realmente dando um sentido dentro de campo, mostrando que não era só marketing, publicidade, e que me parece ser muito da resenha também. Como é o dia a dia com o Memphis para vocês? Sim, é muito, muito tranquilo. Logicamente, a gente sabe que ele tem diversos compromissos, né? Como acho que todo mundo acompanha, né? Cada dia ele está fazendo alguma coisa diferente. Ninguém nunca sabe o que vai acontecer, mas ele está sempre ocupado. Mas no dia a dia é um cara super normal, né? Tem o momento dele de mais concentração, de poder estar focado no treinamento, outros de mais conversa. Então varia um pouco, obviamente, no momento, como qualquer outro jogador normal. Então, quanto a isso, sim, e outras. Quando tem que resenhar também, ele resenha, ele brinca também, né? É até legal de ver, né? Acho que para mim é um pouco mais natural, por eu ter jogado para lá, né? Ver um estrangeiro, às vezes, mais solto. Porém, acho que acredito para bastante jogador, talvez é algo um pouco mais, algo diferente, né? Mas, de qualquer forma, o cara que se integrou muito rápido dentro do time também, né? Fez questão, né, e vem fazendo questão de conhecer nossa cultura, de entender o que é o povo brasileiro, de entender o que é jogar aqui, não só no Brasil, mas no Corinthians. E acho que isso reflete muito dentro de campo, né? Acho que isso, devido a isso, acredito que ele vem, acho que tendo performances boas, né, nos ajudando dentro de campo, com gols, com assistência, que é o normal dele, né? Que de fato a gente sabe que ele teve, a gente sempre soube dessa capacidade. A questão era, acho que todo mundo duvidava, talvez, ou somente se questionava se ele ia conseguir botar em prática, mas a qualidade a gente sempre soube que ele teve. E ele vem provando isso, né? Que está um cara super adaptado, que veio para ajudar, que veio de fato com fome de estar nos ajudando, de estar
né, obviamente também evoluindo como atleta, e a gente obviamente está se beneficiando muito disso. Falar um pouquinho do elenco, como é esse grupo do Corinthians? A gente falava sobre os maus momentos que vocês passaram na temporada. Me pareceu, assim, acompanhando o dia a dia do clube, que vocês conseguiram se fechar bem. Nos piores momentos, quando o Corinthians não conseguia sair dentro da zona de rebaixamento, o grupo sempre pareceu bastante unido dentro de campo, ali na região da zona mista, né? Até a forma como vocês sempre responderam à imprensa. A gente sabe que vários jogadores, vários clubes se fechariam nesse momento. Como é esse grupo que soube sofrer e eu imagino que agora também esteja sabendo desfrutar desse momento melhor? Eu acho que vocês estão vendo é isso. Acho que o caráter do time é esse mesmo. É um time com cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, mas uma das coisas que eu falo para todo mundo desde que eu cheguei, que eu fiquei surpreso, foi exatamente com esse clima, né, do nosso vestiário, né, porque acaba que sendo natural, talvez, num momento de crise, né, talvez os jogadores não estarem tão unidos, né, isso que acontece de modo geral quando você vê no futebol, mas foi completamente o contrário do que eu vi, né, eu falo para todo mundo que eu fiquei surpreso quando eu cheguei e vi um vestiário totalmente unido, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo procurando estar ali, tentando, né, esquecer um pouco disso tudo que estava acontecendo lá fora e focar ali no que a gente podia influenciar de fato. E isso me surpreendeu muito positivamente, porque é difícil, não é todo lugar. Às vezes, mesmo com fase boa, tem clubes que não conseguem ter um time homogêneo, né, unido. Então, a gente viu isso, né, desde o começo, e isso para mim é o que fez, um dos principais motivos do que fez a gente dar essa reviravolta, né, por causa que essa união é extremamente importante, né, em qualquer aspecto da vida, de modo geral, em qualquer emprego, mas eu acho que no futebol talvez mais ainda, e a gente viu isso de uma maneira muito legal. A gente viveu, claro que nesses momentos de dificuldade, igual você falou, da entrevista, falar, não era fácil para ninguém, porém a gente entendia que era necessário fazer tudo aquilo, mas o mais importante era a gente se manter unido, independente do que fosse falado ao redor. E isso que aconteceu, e muito se deve, como eu falei, a essa união do time, da gente ter passado por tudo isso, se deve a essa união que foi algo, que foi e é, né, algo bonito de se ver. A gente é um grupo bem unido, tem bastante resenha no grupo, então isso é bem legal e importante. Vocês conseguiram uma coisa que é muito difícil, vocês foram eliminados, né, de 2 Copas e vocês não derreteram, como a gente costuma falar na temporada, porque havia muita dúvida como vai ser esse Corinthians depois da eliminação, na segunda eliminação, né, na Sul-Americana, como vai ser o impacto emocional. Como é que foi esse momento para vocês e para ti particularmente? Alguma das eliminações te doeu mais? Bom, de fato, acho que a gente acho que na vida, de modo geral, tem 2 maneiras de você levar, né, as frustrações, né? Um lado é você sucumbir e o outro é você se erguer, né? Acho que foi isso que a gente fez, graças a Deus, foi que a gente usou esses momentos de frustrações para poder tá crescendo e tirando força para poder sair da situação, que a gente sabia. A gente criou, obviamente, como todo mundo, criou a expectativa, né? Uma vez que a gente estava no Campeonato Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Sul-Americana, você cria, obviamente, uma expectativa de eventualmente ganhar um título e sair da zona de rebaixamento, que a gente sabia que isso daí sempre deixou muito claro, né, que era a prioridade, né, número 1. Porém, primeiramente, sai da Copa do Brasil, depois sai da Sul-Americana e aí o que sobra é o Campeonato Brasileiro, que, mais uma vez, já era a nossa prioridade, porém nos restou só aquilo. Então a gente falou, se fechou mais ainda para que a gente pudesse de fato sair daquela situação, que aquilo sim não podia acontecer, né, da questão do rebaixamento. Mas claro, a gente criou expectativa, a gente queria muito, não sei se tinha um que a gente queria mais ou menos, a gente sabia obviamente pelo nível, né, a verdade é uma só, em termos de qualidade de time, o Flamengo era um time melhor, obviamente, do que o do Racing, né. Então, talvez queria-se uma expectativa maior de passar, né, no Racing, até porque também a Sul-Americana é um campeonato que o Corinthians nunca ganhou, né. Então, a gente queria talvez fazer história, ser os primeiros, né. Mas, de modo geral, a gente queria ter ido para a final de ambos os campeonatos, essa que é a verdade, e ainda assim sair do rebaixamento, porque a gente sabia que era possível, né. E hoje, acho que, talvez se a gente falasse isso lá atrás, talvez muita gente pudesse achar que a gente estava maluco, mas hoje a gente mostra a nossa força, né, mostra que, de fato, esse elenco
tinha capacidade sim de chegar nas finais desses campeonatos e sair do rebaixamento. Mas claro que não era uma tarefa fácil, como de fato não foi, acabou não acontecendo, mas felizmente a gente, como eu falei, usou dessas nossas frustrações para nos erguer e nos motivar para poder sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Ramalho, falando um pouquinho da tua vida agora, vem aí uma Libertadores da América e vai ser a tua primeira Libertadores da América. Eu não sei pra ti, mas eu tenho até tatuada, inclusive a taça da Libertadores, é a minha competição preferida da vida. Eu costumo falar que ela tem uma aura diferente, tá? Numa expectativa, uma ansiedade, assim. Nossa, você tá falando agora, tá me deixando mais ansioso ainda. Bom, sim, claro, eu fico muito ansioso, né? Eu quero muito poder estar jogando aqui. Eu acho que dos campeonatos de clubes aí, talvez eu acho que é um dos que me falta ainda jogar, né? Tive a felicidade de jogar a Liga Europa, de jogar a Champions League, joguei a Sul-Americana, até a Conference League acho que eu cheguei a jogar. E agora falta a Libertadores, né? E felizmente já está vindo de uma forma rápida aí, né? Que como a gente já falou, né? Talvez muita gente não esperava, mas graças a Deus a gente vai disputar ano que vem. Então agora estou ansiando aí por esse momento de poder jogar Libertadores e sentir isso aí que você está me falando, que obviamente eu tenho certeza, né? Eu sempre acompanhei obviamente Libertadores, é um campeonato espetacular que todo clube, todo jogador tem desejo de conquistar, né? E eu quero poder sentir isso aí no ano que vem e ver como é que é de fato jogar Libertadores. Falando um pouquinho sobre a tua carreira, quando tu olha para trás e vê esse teu caminho todo praticamente traçado por boa parte do tempo na Europa, faria alguma coisa diferente? Acha que tudo aconteceu no tempo certo? Eu acho que as coisas tinham que ter sido assim. Acho que tem muita coisa que obviamente que a gente pode se perguntar, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, talvez as coisas poderiam ter mudado, porque talvez como pessoa, como atleta de modo geral, eu sempre acho que me considerei uma pessoa muito focada, porém eu acho que eu botei o sarrafo mais alto nos últimos anos, foquei mais ainda, e aí fica aquela pergunta, talvez se eu tivesse feito isso lá desde o começo da carreira, se algo teria mudado, mas eu não vejo dessa forma porque eu acho que fez parte do meu processo, da minha evolução, não só como atleta, mas como ser humano, né, de poder evoluir, né, pouco a pouco, crescer, entender o que era necessário, o que não era. Eu acho que também o que não deu certo me ajudou muito a me tornar quem eu sou, o que deu certo também, né? Então, acho que tudo aconteceu para mim, acho que do jeito que tinha que ter sido, do jeito que tinha que ter acontecido. Acho que a minha carreira, eu tenho muito, muito orgulho da maneira como ela aconteceu. Foi um processo totalmente inverso, né, do que acontece normalmente. E eu vivi muita coisa, aprendi muita coisa, cresci muito como pessoa também nesse processo todo, né, de morar fora do país. Então, eu acredito muito que as coisas tinham que ter sido assim. Não me arrependo de nada, eu só fico, na verdade, orgulhoso de poder estar tendo a maturidade de entender tudo isso e, ao mesmo tempo, de saber que eu fiz, que eu venho fazendo e venho, acho que, crescendo, né? Em termos de mentalidade, de forma de pensamento, ano após ano. E eu acho que esse para mim é o mais importante, é você se ver, não se ver em nenhum momento relaxado, e sim, sempre buscando a sua evolução, não só como atleta, mas também como ser humano, e acho que é isso que eu venho tentando fazer ano após ano. Ramalho, na tua apresentação, tu falaste que não só o Corinthians aqui do Brasil tinha te procurado. Essa foi a primeira vez que grandes clubes do Brasil tentaram te repatriar? Na verdade, não. É que eu, de modo geral, eu sempre falei que não fazia sentido para mim eu estar me abrindo para negociações se eu não tinha nenhum interesse de estar voltando. Não que eu não tivesse interesse nos clubes ou nada, mas eu ainda não me via voltando para o Brasil, porque eu acho que eu tinha boas oportunidades lá, eu queria ainda alcançar coisas por lá, e por isso que eu falei, tinha sempre interesse de alguns clubes, porém a gente não chegava de fato a propostas, algo desse tipo, porque eu falei, não fazia sentido entrar em conversas desse tipo se eu não tinha intenção. Dessa vez foi diferente, eu já me coloquei mais à disposição dos clubes, como eu estou aberto para de fato poder voltar, e obviamente vai depender da situação, né, de um todo, do projeto como um todo, para eu me decidir se de fato eu volto ou continuava por lá. Então acho que também por isso que dessa vez eu acho que eu tive bastante proposta, né, porque de fato eu me abri para ter
conversas com o clube, para ouvir as propostas, ouvir os projetos, então foi por causa disso. Seleção brasileira, com 32 anos, ainda tem como estar nos planos? Acho que a vida, o futebol te permite sonhar sempre, né? Acho que eu sei, obviamente, da dificuldade, eu sei que tenho muitos concorrentes da minha posição, porém, se tem algo que eu nunca senti o gostinho foi da seleção brasileira, porque nem na categoria de base, né, eu tive essa honra. Então, é algo que obviamente sempre esteve na minha cabeça, porém eu sei da dificuldade, sei que não é assim tão simples, mas se a vida me permite deixar sonhar ainda, sim, obviamente eu penso nisso, eu venho trabalhando para poder, de modo geral, dar o melhor para o clube, né, para mim mesmo, para poder estar evoluindo sempre. Eu me considero um atleta que sempre procuro estar melhorando, estar evoluindo, né, cuidando do meu corpo, cuidando, de modo geral, né, de tudo que eu preciso fazer para poder estar performando bem. E se um dia, né, a seleção brasileira, no caso, né, o Dorival, achar que eu mereço estar lá, eu me sentiria muito honrado e com certeza eu daria o meu melhor para poder estar sendo digno de vestir essa camisa. Nesse tempo jogando na Europa, teve algum contato? Vai ter olheiro hoje em algum jogo teu? Nada? Não que eu soube. Não. Legal. Deixa eu te fazer umas perguntas agora. Áustria, Alemanha ou Holanda? Em qual tu foste mais feliz? É difícil. É difícil. Eu vou colocar... Eu tenho que escolher um só. É que assim, são fases diferentes, né? Sim. Momentos diferentes, mas eu vou... Mais jovem, mais maduro. Mas eu vou colocar, de modo geral, a Áustria por um fator determinante que foi lá que deu tudo início, foi lá que eu me tornei o André Ramalho por causa da Áustria, né? Por causa lá do Red Bull Salzburg. Então, foi um clube onde eu tive, né, 2 passagens, em ambas eu fui muito feliz. A primeira eu sofri um pouco mais, mas eu fui muito feliz, conquistei muitos títulos lá. Acho que eu posso dizer que eu fiz história lá, né, como atleta, né. E eu colocaria talvez aí em segundo junto à Holanda, né, porque eu também ganhei todos os títulos possíveis lá, joguei, fui feliz, mas eu acho que a Áustria, por ter esse fator, né, de modo geral, de ter sido o meu início de carreira de fato, onde o clube que me deu a oportunidade, né, o país que me abraçou para que eu pudesse realizar o meu sonho. Então, acho que se eu puder falar, se eu tiver que escolher um, seria a Áustria. Qual a melhor coisa da Áustria? Em quê? Pode ser comida, passeio, paisagem. É difícil escolher uma coisa só, mas eu colocaria então a paisagem. A paisagem austríaca é algo absurdo. Eu tive uma entrevista esses dias aqui, né, onde onde tinha que escolher de cidades, eu sempre coloquei Salzburg como a primeira, porque eu sou muito fã, acho. É uma cidade que tem montanha, tem lago, tem neve, né, obviamente no inverno, no verão não, mas então tem um pouco de tudo e a beleza a paisagem é algo impressionante, assim, que eu falo, muita gente fala dos Alpes suíços, né, mas também na Áustria também tem, então acho que é um país maravilhoso, muito bonito, que vale a pena a visita. E se eu falar de comida, tem uma sobremesa muito boa lá. Ah, é? Se chama Kaiserschmarrn, é a minha preferida. Kaiserschmarrn. Qual é a melhor coisa da Holanda? Da Holanda? Olha, eu diria, apesar de tudo, olha, eu acho que, por incrível que pareça, a paisagem também é bonita, só que assim, é diferente, né? É plano, né? Sim. É plano. Então isso aí facilita muito a locomoção, facilita muito para você poder... Isso aí ajuda bem também, mas assim... Pode ser mobilidade. Mas não vou falar... mobilidade, mas seria muito sem graça, né? Colocar a Holanda só com isso, né? Eu diria... foi um pouco receptivo lá para mim também. Mas não sei, colocar só... As casinhas da Holanda, as casinhas são bonitas. Qual é a melhor coisa da Alemanha? Da Alemanha? Eu acho que vai... Putz... Porque a Alemanha e a Áustria são muito parecidas, assim, em termos de qualidade de vida, né? A qualidade de vida são muito parecida. Pessoas muito parecidas. A que diferencia para mim da Áustria para a Alemanha são as paisagens. As paisagens austríacas são mais bonitas.
Tudo bem que na Alemanha também depende da cidade, mas qualidade de vida, para você guardar. Qualidade de vida, a Alemanha é qualidade de vida. E qual a melhor coisa do Brasil? A melhor coisa do Brasil, eu acho que é o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro não tem igual. A gente tem todos os problemas que a gente tem, né, que não são poucos, a gente sabe, mas o Brasil consegue ser um país muito feliz, um país muito receptivo, onde por mais que eu tenha ficado aí quase 14 anos para lá, sempre bateu saudade, né? Por causa que a gente fala, né? Esse modo que a gente é aberto, de reunir as pessoas, a facilidade que a gente tem de fazer amizades e tudo mais, eu acho que é algo que o Brasil é diferente de qualquer lugar do mundo, que é um povo extremamente feliz, um povo trabalhador, então eu acho que eu tenho muito orgulho, né, do Brasil de modo geral, porque apesar diante de tantos problemas, você ainda conseguir ser um povo tão feliz assim, eu acho que é de tirar o chapéu. A gente está encaminhando o encerramento do nosso papo com o André Ramalho, mas o torcedor ele está acostumado a ver vocês em campo, dar algumas entrevistas e tal, mas às vezes eles têm uma curiosidade de saber como é o lado B, a vida pessoal, então vou aproveitar esse espaço. Tu tens 2 filhos pequenos, né, que requerem bastante atenção e enquanto divide literalmente as atenções com um clube que sempre está exigindo foco total. Como tem sido ser pai de uma menina, ser pai de um menino e ser um dos principais jogadores de um time que te exigiu bastante nessa temporada? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Eu diria que, na verdade, o maior desafio da vida é ser pai, né? De ser mãe, no caso. Que a gente aprende muito, né? A gente aprende todo dia algo novo. A gente tem que estar sempre ali, procurando aprender, dar o seu melhor para poder criar boas pessoas, né, para o futuro, né? Então, e ter esse contraste nessa vida que a gente sempre conversa com a minha mulher, a gente dá risada, né? Que a gente vê tudo que a gente passa no dia a dia e eu acho que muita gente acha que a gente é pessoa de outro mundo, que não existe essas coisas. Eu sou como todo mundo, a gente é como todo mundo, a gente tem os mesmos problemas, os mesmos dor de cabeça, né? Hoje mesmo à tarde, meu filho está doente, tem que ficar cuidando dele. Ou outro dia, né, sei lá, tem que levar a filha para a escola, fazer todas as mesmas coisas que pessoas normais fazem. A diferença, obviamente, é que a gente está sendo visto o tempo todo, né? Eu levar minha filha para a escola, obviamente, é diferente de uma pessoa normal levar a filha para a escola, né? Mas, de modo geral, eu sempre falo, né, que o futebol é a minha terapia para da minha casa, e a minha casa é a terapia do futebol. Então, quando eu estou em casa, eu estou me cuidando do futebol, para esquecer tudo isso, por mais que tenha coisa boa no futebol e tudo mais, né, o momento está melhor agora e tudo mais, mas ainda assim tem momentos que a gente quer e precisa deixar de lado essa parte profissional e não ser mais o André Ramalho, o zagueiro do Corinthians, e sim ser o André Ramalho, pai de família, marido, filho. Então, quando eu chego em casa, essa pessoa que eu tento ser, e quando eu chego no clube, eu tento esquecer, deixar esse meu lado pessoal, né, e ser o mais profissional que eu puder ser. Então, esse balanço que a vida nos coloca, eu acho que é totalmente necessário e importante, na verdade, para poder viver em harmonia de modo geral, né, porque essa que é a verdade, né, uma coisa ajuda a outra, né, uma coisa complementa a outra, né, então, é isso, eu tento tá aí procurando sempre estar sendo a melhor pessoa que eu posso ser e ao mesmo tempo o melhor profissional que eu posso ter. A Lume e o Matheus são muito novinhos ainda, né? 2 anos e 1 ano, mas eles já estão sendo encaminhados assim para serem mais 2 do Banda de Loucos? Com certeza. Já sabe o que é Corinthians? Foi até engraçado, esse foi agora que meu filho teve que, faz 2 dias eu acho, que teve que sair da escola porque não estava sendo tão bem, né? Não estava tão legalzinho. E aí minha mulher falou que chegou em casa e ele estava super bem, né? É a clássica, né? Tira da escola, tá bem em casa, né? Mas daí minha mulher já estava brincando com ele e tudo mais, começou a cantar, né? Aqui tem um bando de... tem um vídeo, ela mandou para mim. Foi bem legal. Então, minha filha, a gente fica falando, vai Corinthians, porque ela tá falando um pouco mais agora. E são fases bem gostosas e obviamente a gente vai tentar e tá trazendo eles, vai quase que obrigar eles a ter, não tem muita escolha, não tem muita escolha, né, para ser mais dois
maluquinhos aí no Bando de Louco. Bom demais. Bom que tu vai ter 2 fãs em casa, mas 2 corneteiros, muito possivelmente, com né? certeza, com certeza. Já vão estar fazendo críticas. Eu já sou cornetada pela minha mulher, agora meus filhos vão entrar junto. Maiara vai ensinar bem. Vai. Ô Ramalho, pra gente encerrar aqui, o Corinthians confirmou há poucos dias a permanência do Ramon, do Emiliano, para a temporada de 2025. Como tem sido trabalhar com eles e qual o papel deles nesse momento de reação tão histórica assim, do Corinthians no Brasileiro? Não, vem sendo bem tranquilo, vem bem tranquilo. Eles sabem, né, gerir o grupo muito bem, né, e a todo momento nos passaram muita tranquilidade também, né, mesmo no momento mais conturbados, né, no momento de apertar ali os parafusos, né, fizeram o que é normal e necessário, mas no momento também de manter a calma, eles nos acalmaram também, né, então em nenhum momento duvidaram, sempre muito positivo, falando que a gente ia sair da situação e contribuíram, obviamente, muito, né, nesse momento aqui, né, que a gente está passando, né. O Ramon, né, um cara muito experiente e passou por muita coisa já e nos ajudou muito com a experiência dele de poder estar, né, passando por essa fase difícil e agora sendo, né, premiado aí, tá vivendo uma fase melhor, mas a gente sabe que isso aí tem que ser constante, né, obviamente, mas eu tenho certeza que eles vão saber conduzir a gente muito bem na temporada que vem. Se depender do André Ramalho, como vai ser 2025 do Corinthians? Gente, eu sempre sonho com o mais alto possível. Eu sempre fui assim nos clubes que eu joguei. Eu tive a felicidade de onde eu ter jogado, ter sido clubes que normalmente brigavam por títulos. E fui feliz neles e conquistei, em grande parte deles, eu conquistei títulos, né? Então, sim, o Corinthians é a mesma coisa, né? Acho que a grandeza do Corinthians permite isso, da gente poder estar... não digo nem sonhando, mas de fato realizando, né, de poder estar sendo campeão, né, ano que vem, do que, quantos, né, é muito difícil, né, obviamente se puder me perguntar, eu quero ganhar tudo que a gente estiver disputando, o Corinthians tem que estar brigando em todos os campeonatos por título, essa que é a verdade, porém a gente acha que tem um elenco mais sólido agora, mais consistente, onde a gente vai poder a partir do ano que vem, do início do ano que vem, trabalhar, né, com essa base, vai obviamente sempre ter coisas pontuais que vai acontecer, que um outro deve sair, um outro deve chegar, mas a base está formada, isso facilita muito, né, para poder iniciar o trabalho ano que vem. E partindo disso, vamos trabalhar obviamente para brigar por todos os títulos possíveis. Para quem pensa que eu esqueci, eu não esqueci que o Ramalho vai falar uma frase em diferentes idiomas. Acho que pode ser assim: o Corinthians é o time da fé. É difícil? Não Vai, um artigo, um verbo e daí o time da fé. Acho que essa é a partezinha mais... Deixa eu pensar em alemão, que é o mais difícil. Alemão... Fé é Glaube. Esse aí tem vocabulário. Glaube. Mas eu não sei nem se faz sentido se eu falar alemão, porque alemão é essa porque coisa. não é a tradução literal, time da né? fé? Vamos fazer assim, ó. Em português, em inglês... Calma aí, Bezweifelsnie. Acho que é isso. Bezweifelsnie. Acho que é isso. Então vamos fazer assim: português, inglês, espanhol e termina com alemão. Isso, a mesma. Nunca duvide de nós. Eu vou tentar. Né? Eu vou tentar, gente. Eu falo do meu jeito. Vai, lógico. Vai, português. Nunca duvide de nós. Inglês. Inglês? Never doubt of us. É isso? Never doubt of us. Esse é artigo que eu não sei. Espanhol. Nunca duvide de nosotros, né? Dude. Nunca duvide de nosotros. Alemão. Bezweifle uns nie. Esse aí, se ele estiver mentindo, é uma acreditação. Eu acho que é isso. Isso eu vou confirmar depois. Ramalho, obrigada. Obrigado eu. Boa sorte pra vocês, restinho da temporada e boas férias, né? Não, obrigado. Vai ser um descanso bem merecido. Descansar é bom também. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Acompanhem aí que tem mais papo de Corinthians por aqui.